Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Nuno Artur Silva, autor, produtor, antigo administrador da RTP, ex-secretário de Estado com a tutela da Comunicação Social e podia continuar por aqui a manhã toda. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Sabe como é que isto funciona? 5 perguntas? Sim. Creio que sim. Pessoas bem informadas. Então vamos lá. Vamos começar por uma muito simples, só aqui para aquecer. Nasceu no dia da implantação da República, a 5 de outubro, uns aninhos mais tarde, não é? 1962, mas neste caso vamos até 1910. Que político foi à varanda da Câmara Municipal de Lisboa anunciar o fim da monarquia? Quem foi o republicano? Não me lembro. Temos Quer- aqui quer ajuda? três hipóteses. Quero Ajuda aqui do público. Que somos nós. Vamos lá. Teófilo Braga, José Relvas ou Manuel da Riaga? Foi o José Ralva. Pois foi. Certíssimo. Mais de um século depois, a nossa República está bem entregue, temos bons governantes. Já tivemos melhores. Não está muito bem entregue. Creio que podemos fazer melhor. Em que sentido? No sentido em que podemos escolher melhores governantes. E em termos de presidência, acredita que também venha a ter a pessoa certa? Acredito que com todos os seus defeitos somos capazes de vir a ter saudades de Marcelo muito depressa. Isso é uma afirmação Bem. polémica, Nuno. Sim, Mas não sei, o que se perfila, como se diz, não é muito entusiasmante. Mas os bons valores que podemos ter afastam-se da política, não querem nada com a política. É isso que torna também mais difícil a eleição de bons governantes. Sim, hoje em dia é muito mais difícil abdicar, digamos assim, da vida civil para ir para a política, porque de facto os danos são imensos, eu creio. É muito mais complicado hoje em dia, digamos, depois da vida política, sobreviver aos danos. Nuno, tu próprio tiveste essa experiência, como a Maria João disse há pouco, foste secretário de Estado. Tu sentes que, de facto, isso de alguma forma te penalizou ou te condicionou o exercício de funções públicas a este nível? Sim, eu gosto muito daquela massa never explain, never complain. Nunca muito explicar, nunca muito digamos, queixar. Mas de facto é assim, eu fui para o governo num momento muito particular, porque eu entrei como secretário de Estado numa altura que foi outubro de 2019. Tínhamos um plano, obviamente, para a nossa área, e passado 3 meses começou uma pandemia, e portanto tudo o que tínhamos pensado fazer foi completamente alterado por essa coisa maravilhosa que é os acontecimentos. Ou seja, tivemos que fazer outra coisa que não aquilo para que estávamos a pensar, fazer. E, portanto, foi particularmente frustrante, sobretudo porque eu vinha da sociedade civil, digamos assim, eu vinha do setor da área e vinha com um conhecimento que era mais da área e menos, digamos, da função pública. Eu não tinha particular competência no sentido de perceber como é que funcionam os mecanismos da função pública. Também não tinha, digamos, ligações, eu era independente, não tinha ligações, e portanto foi-me particularmente difícil perceber como é que eu ia encontrar meios para poder resolver os problemas do setor, mas lá está, eu não estou a queixar-me porque fui sempre muito bem acompanhado no governo pelos meus colegas na altura e sempre demos o nosso melhor, mas a sensação, devo dizer, que foi algo frustrante porque não consegui fazer o que pensei que ia fazer e sobretudo depois o facto de ter abdicado de uma série de coisas para fazer isso, depois paguei um preço grande, mas isso é o menos importante porque isso foi uma opção minha, ninguém me obrigou. E vamos chegar agora um bocadinho por aí, Nuno Artur Silva. Está com 2 pontos. Vamos agora à segunda pergunta. Que antigo Presidente da República chegou a ser administrador da RTP e diretor de programas antes de ser eleito chefe de Estado? O Ramalhantes. Muito bem. Sim, esta era fácil. 5 pontos. 5 pontos. 5 com mais 2, 7.
Cinco 5 pontos nesta. Ah, pronto. Ok. Fica com 7. Nuno, o governo, o atual governo queria acabar com a publicidade na RTP, a medida acabou por ficar pelo caminho. Muito se fala sempre do rumo que a RTP deve tomar. O Nuno passou por lá e depois de lá ter passado, ficou com alguma ideia diferente o que é que defenderia agora que já lá por lá passou e que já lá não está para o que é que deve ser a RTP? Eu mantenho a mesma ideia. Eu sou um defensor de que a RTP deveria ter um financiamento estável e maior do que aquele que tem atualmente. Aliás, comparativamente com outros serviços públicos da Europa, a RTP tem cerca de 5 vezes menos orçamento do que a média europeia. Portanto, é impossível fazer milagres. E sou também um defensor que, para clarificar a sua missão, a RTP deveria deixar de ter publicidade. Só que não podemos fazer, e acho que esse foi o que o governo anterior, e que é do mesmo partido que está agora, tentou fazer, e que me parece que isso seria terrível, que era tirar a publicidade sem garantir previamente o reforço de financiamento, pelo menos no valor que corresponderia à publicidade. Portanto, tudo o que seja tirar a publicidade num contexto de não acrescentar é diminuir a capacidade da RTP e fazê-la definhar. Isso é inaceitável e depois caímos aqui num problema, que é se a RTP não tem dinheiro, não pode cumprir a sua missão e, portanto, entramos num ciclo que diz, então está a fazer mal, está a cumprir mal, para que é que precisamos da RTP? E, portanto, entramos aí na espiral negativa. Não é? Mas esse reforço, retirando a publicidade da RTP, esse reforço deveria ser feito de que forma? Aumentando a CAV, a contribuição audiovisual? Sim, contribuição audiovisual. Aquilo que cada um de nós paga pela RTP é ínfimo. As pessoas nem têm bem noção do que estão a pagar. Mas criaria sempre alguns anticorpos, é um aumento e geralmente as pessoas não gostam de aumentos, não é? Sim, mas isso tem a ver com a comunicação e da maneira como se comunica. Atenção, é importante dizer que os mais desfavorecidos não pagam, ok? E, portanto, isto é uma coisa que se aplica às pessoas a partir de um certo rendimento. E depois estamos a falar de qualquer coisa que mensalmente é equivalente a 3 cafés por mês, ou digamos, se quisermos, um café por semana, uma coisa assim. E, portanto, se isso nos permite ter, por exemplo, como temos uma plataforma de conteúdos portugueses como a RTP Play, ou acesso aos arquivos todos da RTP na plataforma, não me parece que seja caro, tendo em conta que grande parte das pessoas consome plataformas audiovisuais muito mais caras, não é? Sendo que aqui ainda está a contribuir para outra coisa, porque nós falamos da RTP e muitas vezes parece que esgotamos a conversa da RTP na conversa sobre a informação da RTP. E a missão da RTP é muito mais para além disso. Por exemplo, a dinamização do setor audiovisual em Portugal. Se não houvesse RTP, por exemplo, não havia documentários sobre figuras portuguesas. Não eram os privados que o iam fazer, porque os privados têm também uma situação muito difícil porque vivem da publicidade e a publicidade, como sabem, migrou para as plataformas digitais multinacionais. Nuno, portanto, mas muitas vezes diz-se que um dos problemas da RTP é precisamente o de tentar competir com os canais privados, não oferecendo uma grande variedade na programação, nomeadamente no caso da RTP1. Concordas com essas críticas? Concordo, porque acho que é um erro muito comum dentro da RTP e nos diretores de programas da RTP quererem lutar pelas audiências. Eu acho que para já a RTP comete um erro estratégico que é em 2025 centrar a sua estratégia e a grande parte do seu orçamento na RTP1 é uma coisa completamente obsoleta. Eu acho que a RTP deve ser entendida como um conjunto de canais e eu diria até que estrategicamente aquilo que a RTP devia fazer era investir na plataforma RTP Play e não no canal RTP1 e sair da luta das audiências, porque não é por aí que a RTP faz a sua diferença, é pela relevância, pelo, digamos, o interesse público. Aliás, é uma estação de capitais públicos e, portanto, isso significa que não está no campeonato das audiências, está no campeonato da relevância e do interesse público. Nuno Artur Silva, vamos à terceira pergunta. Esta tem que ver também com televisão e com humor. Dois temas que são gratos. Em que ano estreou o programa de televisão dos Monty Python? Em Portugal, não, em Inglaterra. Em Inglaterra, 1969 e até digo o dia. 5 de outubro. 5 de outubro. É verdade. Sabem porquê, não é? Claro. Já sabemos. Começámos por aí, claro. Também vos posso dizer outra coisa. No dia 5 de outubro de 1962, que
foi quando eu nasci, também se estreou outra coisa, que foi um grupo chamado Os Beatles editaram o primeiro single, 5 de outubro de 1962. Só por causa disso merecias mais 2 pontos. E já agora, mais lá para trás, o Tratado de Zamora, que no fundo determinou a independência de Portugal em relação à Espanha, também foi num 5 de outubro. Exatamente, pois foi. 5 de outubro é uma data muito marcada e marcante, já Escolheu vimos. bem o dia para nascer. Não só na história de Méritos. Portugal, mas na história do mundo. Pois, se há uma razão para ser feriado, eu acho que 5 de outubro é uma razão. Além dos Monty Python, quais são as tuas grandes influências no humor? Partindo do princípio que os Monty Python foram uma das tuas Se influências. foram, absolutamente. Eu vi os Monty Python pela primeira vez em 1975, quando eles passaram na RTP, logo a seguir ao 25 de Abril. E eu tinha 12 ou 13 anos e vi aquilo e pensei, uau. Aliás, o primeiro episódio que foi logo a piada assassina, para quem conhece os Monty Python, era a história de uma piada que era usada como arma letal. Eu fiquei, absolutamente, era como eles próprios diziam, and now for something completely different. Era uma coisa completamente diferente. Ainda hoje resiste ao teste do tempo. Resiste absolutamente, e os filmes também. Os filmes como A Vida de Brian, por exemplo, tornaram-se absolutamente icónicos mesmo. Sim, os Monty Python, depois o Woody Allen. Depois eu lia muita banda desenhada, portanto era muito influenciado pelo humor dos argumentistas de banda desenhada, nomeadamente Goscinny, que era um grande argumentista francês, não é? Asterix, não? Asterix, sim, e muitas coisas, mas sobretudo Asterix, sim. Em Portugal, claro, o Herman. Houve ali aquele momento do tal canal, que foi um momento, eu costumo dizer que foi o 25 de Abril do humor em Portugal, na televisão, foi o tal canal. Tu que depois escreveste muito e para diversos meios para o Hermano José, tens saudades desses tempos de escrever muito para outros e para programas de televisão? Eu agora estou um bocadinho na fase contrária, que é, eu comecei a escrever de facto sozinho e solitariamente, e depois, precisamente porque conheci o Herman, convidou-me para escrever para ele, eu comecei a ter muito trabalho e comecei a formar uma equipa de escrita, que deu depois nas produções fictícias, e a minha vida depois passou a ser quase de diretor criativo de projetos. Hoje, enfim, a expressão inglesa usa-se o showrunner, não é? E eu acabei por fazer uma série de coisas que me foi afastando da escrita propriamente dita. E, portanto, hoje em dia, é verdade que tenho muitas saudades, não tanto da escrita, mas de estar num sítio, num escritório, onde circulava muita gente, não é? Com muitas ideias diferentes, as produções fictícias, durante aqueles 20 anos em que trabalhámos todos no mesmo sítio, antes da internet nos pôr cada um em casa a escrever, íamos todos ao mesmo sítio e encontrávamos num escritório onde num sítio se estava a escrever com a Transformação, no outro lado estava-se a escrever para o Herman, no outro estava-se a desenvolver projetos que nunca iam a lado nenhum, mas aquelas conversas que tínhamos nos bastidores, estamos a falar de pessoas de gerações diferentes que conviviam todas no mesmo espaço, várias gerações de humoristas, sei lá, desde a minha, a primeira, com o Rui Cardoso Martins, o José Pina, o Miguel Vitera, o João Quadros, o Eduardo Madeira, Filipe Homem Fonseca, depois veio o Marco, o Ricardo Araújo Pereira, e depois as mulheres também que tardiamente chegaram, mas acabaram por chegar, todas elas, a Maria João Cruz, Patrícia Castanheira, a Susana Romana, a Joana Marques, tudo isso, e eram estou-me a esquecer de tantos, o Mário Botequilho, o Nuno Costa Santos, foram dezenas de pessoas que trabalharam lá. Uma fábrica de talento no humor. Tinha uma coisa incrível, que era aquela coisa, encontrarmos no mesmo sítio, o que é que andas a ver, o que é que andas a ler, e isso eu tenho saudades. Claro. Mas para dizer a verdade, neste momento sinto muito bem como estou, que é back to basics, a escrever sozinho. Nuno, vamos seguir 12 pontos e seguir até este fio de conversa. Já falaste disso e a próxima pergunta é esta. Em que ano estreou precisamente o Contra-Informação na RTP? O Contra-Informação terá estreado em 97, 96. Mas não foi a 5 de outubro. Não foi assim, por isso é que não acertou. Não foi assim. Não sabia de cor. Não, foi a 29 de Abril, portanto, 4 dias depois de uma data também histórica. O dia do Tratado de Exatamente. Tordesilhas. Nuno, de alguma forma já falámos disso, as produções nada. fictícias foram uma das criadoras e produtoras deste programa. Falaste também de uma altura em que muita coisa se passava na televisão e juntava
estávamos todos à volta da televisão para ver o último programa do Herman. Hoje em dia o grande palco do humor deixou de estar na televisão e passou para as redes sociais e para os palcos também. Sim, não completamente, mas sim. Ou seja, é muito interessante porque os humoristas são dos primeiros artistas a deslocarem-se para o meio mais recente. Ou seja, acontece isso com os músicos, acontece também com a pornografia, não é? Que é sempre aquilo que se desloca para o meio mais recente. E os humoristas, quer dizer, é muito evidente no início da história do cinema. Estavam lá os humoristas que depois vieram a revelar os melhores, o Chaplin, o Buster Keaton, os irmãos Marx, e isso sempre foi assim, quando surge a rádio, a televisão. Eles são inovadores, são das primeiras linhas de experimentação, e de facto o que aconteceu ainda no meu tempo de vida profissional, digamos assim, eu lembro-me que eu, quando comecei a escrever para o Herman, escrevia numa máquina de escrever e mandava os textos por fax para a produtora e depois telefonava por um telefone fixo a perguntar se tinha chegado bem. E portanto, isto quando comecei a trabalhar no início dos anos 90 e portanto depois veio a internet, os telemóveis, tudo isso e de facto, hoje em dia um humorista dispensa a televisão. Há casos evidentes disso, como por exemplo a Bulma na Fofinha, nunca fez um programa de televisão e é um êxito incrível. E de facto os humoristas deslocam-se para, digamos, o meio mais recente, mas no entanto ainda convivem com a televisão, não é? E portanto muitas vezes o que acontece é que os programas, digamos, são financiados pelos canais, pela televisão, mas depois são muitas vezes mais visionados na partilha na partilha da internet, não é? Mas perdeu-se um pouco essa partilha de uma experiência que era de ver televisão e todos no dia a seguir estarmos a comentar o mesmo. Não, mas isso tem a ver com a maneira como mudam os meios de comunicação social, não é? Eu acho que isto tem a ver um bocadinho muito com o urbanismo mediático, ou seja, eu na minha juventude era do tempo em que chegava à escola e dizia viste aquilo ontem e toda a gente sabia do que é que eu estava a falar, porque todos tinham visto a mesma coisa. Isso hoje não é possível. Aquilo ontem era, por exemplo, o Herman, o tal canal, por exemplo. Viste aquilo ontem. Todos tínhamos visto. Hoje em dia está tudo disseminado nas tais bolhas e nos seus grupos. A internet é essencialmente, de facto, essa ramificação absoluta que nos faz não estarmos a ver todos a mesma coisa. E isso traz... Sobretudo ao mesmo tempo, não é? Sobretudo ao mesmo tempo, sim. Mas traz graves problemas, desde logo, que é o centro do vosso trabalho. O problema dos média atualmente, hoje em dia, é que, de facto, neste momento, a política é feita de uma maneira em sítios onde as regras já não são as mesmas. Isto é, os jornais, por exemplo, deixaram de ser os grandes agregadores e as redes sociais é o faroeste onde muitas vezes a contra-informação, a desinformação circula mais do que a informação. E as regras já não são as mesmas. E não há os mediadores, não há o jornalismo, não há o regulador, de facto. Vamos em frente? Vamos Nuno para a Artur última Silva, pergunta. tens 17 pontos neste momento. Boa. Isso Em 25 é ótimo. É ótimo e ainda vai E a chegar próxima também é aos de caras. 22. Potencial de 22, eu te coloco aqui no quadro de honra. É verdade. O Bruno facilitou. Vai lá, Esta é Bruno. muito fácil. Qual o título do primeiro álbum dos Anjos? Isso eu não sei. Como não? É de 1999 e é o título também de uma das canções mais conhecidas deles. Não consegues nem mentalmente trautear. Eu confesso que... Lembras-te de alguma canção dos não, tirando a versão deles do hino nacional, não me lembro nenhuma. Já me faz uma ajuda. Eu Então, confesso que não é propriamente uma música que eu ouço muito. Não, mas portanto, olha, mas isto falhei na reta final. Calma, que ainda podes temos conseguir hipóteses. 2 pontos. Eu dou-te três ajudas, 3 hipóteses. Partirei, voltarei, ficarei. Eu acho que eu voltarei. Não é. Não é. Ficarei Ficarei. mais perto fiquei- do céu. Ok. Pronto, ok, nós chegávamos lá. O meu conhecimento da cultura popular portuguesa, afinal, não. Pois. Nós achávamos que ia ser de caras. Nuno, como é que olhaste para todo, que ainda não terminou, para este processo dos Anjos contra Joana Marques? Deixou-te preocupado, divertiu-te? Qual foi a tua reação?
Quer dizer, eu diverti-me mais do que deixou preocupado, porque não me passa pela cabeça que a Joana venha a ser condenada de qualquer maneira. Quer dizer, seria um precedente gravíssimo. Acho que será inaceitável qualquer tipo de condenação pela expressão humorística da Joana. Portanto, divertia-me muito mais do que outra coisa. Quer dizer, eu já, ao longo dos anos, também já tive que ir a tribunal em situações ridículas. Era isso que te ia perguntar, Sim. se foste processado por alguma coisa que tenhas escrito de índole humorística. Sim, já fui como testemunha de praticamente uma data de gente das produções fictícias que, de uma maneira ou de outra, tinha já, digamos, sido alvo de processo por muitas coisas diferentes. Coisas de futebol, coisas, a religião, sei lá, já ao longo de 20 anos fui várias vezes a tribunal depor em situações semelhantes a esta da Joana, só que não foi tão mediático na altura e felizmente sempre nunca houve qualquer tipo e dessas áreas todas, Nuno, vês alguma que seja mais melindrosa ou... que no fundo... Não, tradicionalmente o humor que suscitava reações mais apaixonadas, como em tudo em Portugal, era o futebol. A única vez que eu recebi ameaças de morte e que iam lá e partiam tudo foi por questões de piadas sobre futebol e vieram das claques dos clubes. Depois não se concretizaram, felizmente. Mas hoje, como estamos outra vez numa tribalização, isso hoje já é mais comum também na área da política, não é? Embora eu não esteja agora no ativo humorístico, mas pronto, esta situação dos anjos é absolutamente ridícula. Mas o Contra-Informação, por exemplo, era muito político. Deu alguns problemas desse género ou não? Não, o Contra-Informação no início foi ali um período, enquanto o Contra-Informação não se afirmou, teve ali, até porque houve ameaças. Lembro-me que na altura o Futebol Clube do Porto protestou. Devo dizer com alguma razão, porque o primeiro boneca está pronto foi o do Pinto da Costa. Com o Bobby e o Tareco. Exato. O Bobby e o Tareco é mais tarde, é precisamente porque o Pinto da Costa disse que só admitia que gozassem com ele o cão e o gato e a filha. E nós tínhamos um boneco do cão e do gato e, portanto, foi creio que o Rui Cardoso Martins que se lembrou de que sempre que o Pinto da Costa, o boneco, falasse, aparecia o cão e o gato a rirem. Mas eles têm razão porque só havia o boneco, o do Benfica apareceu bastante mais tarde e o do Sporting, e portanto no início havia de facto esse protesto do Porto, parece que só gozam com o Porto. O que também era uma homenagem até certo ponto. Claro, era o mais relevante, não é? E houve ali uma ameaça de retirar os jogos, os direitos de jogos da RTP, mas aí contámos com a excelente, digamos, e claríssima posição dos diretores de programas na altura, que era o Joaquim Furtado e o Joaquim Vieira, que disseram era o que faltava haver aqui qualquer tipo de ameaça. Não, mas depois lembro-me da Última Ceia, que aliás foi um sketch que eu escrevi com o Marco, lembro-me, houve assim vários momentos em que... Aí com a igreja, me lembro da igreja. Aí com a igreja, que hoje já não seria a mesma coisa. Ao longo do tempo houve, de facto, assim, umas tentativas de, até muitas vezes, de condicionar. Mas eu acho que o grande condicionamento acaba por ser, até atualmente, em Portugal, menos político e mais económico. Ou seja, os patrocinadores retirarem-se se houver qualquer coisa que os incomode. Também já tive essa experiência no passado de ter o programa patrocinado e olha, lá se foi o patrocínio porque nos metemos com o patrocinador. Pois. Ossos do ofício. Exatamente. Claro. Nuno Artur Silva, sais daqui com 17 pontos. Não é mau. Não é nada mau. Não é mau. E gostamos muito de ter connosco. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Um bom dia. Muito obrigada. Obrigado.